É o Gazeta Entrevista que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record, com muita alegria em nossos corações. Muito obrigado pela sua audiência, seu carinho na capital e também nos municípios do interior ligados na programação da TV Gazeta e da Rede Record de televisão. O mundo inteiro, agora no site de notícia, se preocupam com a situação do Japão e aqui mesmo no portal da Rede Record, tsunami devasta a região do Japão e mata mais de 300 e são 88 mil pessoas desaparecidas. Um terremoto de 8,8 pontos na escala Richter, o maior terremoto da história do Japão. Lembrando que em 2004 um tsunami de proporções iguais matou 230 mil pessoas na Indonésia. São fatos aterradores e que nós temos que realmente estar muito atentos a essas coisas que acontecem no mundo. Bem, mas vamos falar de coisas boas também. Deixa eu falar das ofertas do Supermercado Araújo, minha gente. Vamos lá. Tá aqui ofertas para este sábado no Araújo. Fralda Pampers Super Sec R$ 3,99. Leite fermentado paulista R$ 2,59. Detergente em pó Minuano apenas R$ 1,90. E olha que promoção sensacional, imperdível. Pernil Sadia, o quilo, por apenas R$ 8,97. Tudo para encher o carrinho, tudo para encher a despensa. Araújo, tudo para você. Eu só faço minhas compras no Supermercado Araújo. Eu tenho o prazer de receber neste primeiro bloco do Gazeta Entrevista, acompanhado de um Guaraná Antártica bem gelado, que eu ofereço para os meus convidados. Guaraná Antártica, distribuído no Acre pela Acre Beer, distribuidora Ambev. Eu tenho o prazer de receber o desembargador Pedro Ranzi, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre. O desembargador Pedro Ranzi tomou posse como presidente do TRE acreano no último dia 25 de fevereiro para o biênio 2011-2013. A desembargadora Isaura Maia é a vice-presidente e a juíza de direito Denise Bonfim, corregedora eleitoral. A nova direção do Tribunal Acreano foi eleita pela Corte Eleitoral por aclamação na sessão de 8 de fevereiro. Desembargador e presidente, muito boa noite. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, prazer estar aqui, saúde seus ouvintes e fico feliz de estar aqui mais uma vez. Desembargador, uma solenidade muito prestigiada, estive lá, uma solenidade muito bonita, por sinal ali, no auditório do Tribunal Regional Eleitoral e bastante prestigiada. Desembargador, para começar os trabalhos, obviamente que o senhor tem aí um ano de gestão, de tomar pé da situação do tribunal, que foi muito bem dirigido pelo seu antecessor, desembargador Arquilau de Castro Melo, mas ficou muita gente aí sem justificar o voto, desembargador, que deixaram de votar, não justificaram e que agora correm alguns riscos com relação à legislação eleitoral, é isso mesmo? É verdade, é uma questão muito séria. No Acre são 7.300, quase 300 eleitores que não justificaram nos últimos 3 pleitos e com isso estão sujeitos a perderem o seu título eleitoral, a serem cancelados. Só em Rio Branco são 3.500 eleitores que estão nessa situação. Que não votaram, não justificaram. Eles têm ainda algum prazo? O que eles devem fazer? Até dia 14 de abril tem que pagar uma taxazinha de R$ 3,50, pode ser na OCA ou em outro local, e justificar para a regularização da Justiça Eleitoral. Se o eleitor, por displicência, por esquecimento, não realizar isso no prazo de 14 de abril, desembargador, o que pode decorrer dessa sua falta? Tomar posse como funcionário público, concurso, passaporte, matrícula na escola, financiamento de banco, porque o título CPF. Fica inválido. Fica inválido, não tem título eleitor, é um documento importante. E depois disso, só tirando um título novo, não? Existe, tem que tirar um título novo, tem que fazer outro procedimento. Complicação. Né? Melhor ir lá, pagar a multinha e justificar o voto. Desembargador Pedro Ranzi. Ausência, né? De justificar a sua ausência ao voto, né? Justificar a ausência ao voto. Exatamente. O senhor, recentemente, a imprensa, inclusive está aqui no site agazeta.net, o senhor declarou a incompetência do Pleno do Tribunal de Justiça do Acre para processar e julgar o ex-prefeito, agora ex-prefeito de Acrelândia, Carlos César, o Carlinhos. Isso porque o ex-prefeito perdeu o foro privilegiado? Certeza. Certas pessoas que ocupam certos cargos, têm o foro privilegiado. No caso do prefeito, a competência é do tribunal. E não sendo ele mais prefeito, o presidente da Câmara respondeu, houve um processo
e com isso declinei da competência do tribunal, porque ele não é mais, ele se torna um cidadão comum e vai para o juiz comum, o juiz de primeiro grau, no caso o foro de Acrelândia. E é bom que se diga, o prefeito foi cassado pela Câmara de Acrelândia no último dia 18 de fevereiro. E ele perde o foro, então quem deve julgá-lo e processá-lo é o juiz da comarca de Acrelândia. E da vara criminal. Exatamente. Desembargador, um dos temas que preocupa hoje juristas da área eleitoral é justamente o voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Como vai ficar o desempate da questão da lei da ficha limpa? O que o senhor pensa disso, já que alguns analistas políticos dizem, olha, o Fux tende a votar pela não validação da ficha limpa para estas eleições. O que o senhor pensa disso? Eu não conheço a posição do ministro, só penso que o jogo deve se jogar, as regras estabelecidas de um processo eleitoral, de qualquer outro processo, de um jogo, devem ser as regras estabelecidas com muita antecedência. A questão da ficha limpa foi um pouco atropelada. E eu não sei qual é a posição do ministro, e houve muitos debates, inclusive debates aqui com os juízes federais, juiz da Corte Eleitoral, e penso que temos que ter um caminho. Qual é a posição, qual é a melhor posição. Eu acho que a sociedade brasileira, só com a questão da ficha limpa, ela deu uma resposta, cresceu, né? Deu uma resposta. Só que talvez fosse um momento para aquele pleito. Eu não sei qual é a consequência jurídica, serão diversos desdobramentos jurídicos sobre se a decisão for essa. O ideal para que se mantenha as decisões, inclusive, é que o ministro desempate pela validação da lei da ficha limpa. Seria o ideal para não acontecer uma série de ações de revisão de resultado de eleição, de recontagem. Seria um problema seríssimo. Uma enxurrada de ações. De ações aí. Meu Deus do céu. Desembargador, janela da infidelidade é o termo recém-cunhado pela imprensa para designar as manobras que visam fraudar a lei da fidelidade partidária. Exemplo, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, do Democratas, tem o interesse de se aliar à presidente Dilma. Para isso, e para não perder o mandato, quer criar um novo partido, numa dissidência do Democratas, se fundindo com o PSB de Eduardo Campos, trazendo para esse meio aí a líder da bancada ruralista, a senadora Cátia Abreu, do Tocantins, também do Democratas. E, a partir daí, esse novo partido manteria os privilégios, como o fundo partidário e o tempo de TV. O que o senhor pensa disso? Inclusive um deputado federal aqui do Acre, o deputado Márcio Bittar, ele busca acabar, propôs inclusive na Câmara projeto para acabar com isso daqui. O que o senhor pensa disso? Eu estive em Recife, inclusive almocei no Palácio das Princesas com o governador e falou algumas questões sobre essa reforma. Eu penso que a reforma política deve vir com uma reforma muito bem estruturada. São remendos. Isso é uma preocupação, é uma saída, é uma fugidela da legalidade, é uma janela, como você falou, para essa reforma. São os escaninhos da lei, ainda essa brecha, mas eu acredito que com a reforma política, se vier a reforma como deve vir, para depois vir a reforma eleitoral, ela deve acabar com esse tipo de válvula de escape. Logicamente que é um direito do político, no caso do Kassab e do governador de Pernambuco, partir para essa alternativa. Tem até nome, é o PDB, PDB, Partido da Democracia Brasileira. Mas eu acho que é cedo para isso. Mas a articulação é muito forte. Mas eles estão se articulando. Desembargador, por falar nisso, muitos políticos acreanos falaram, né, depois do pleito, que tem que se mudar as regras eleitorais, mudar a lei, a 9.504. É uma lei que cria muitas situações dúbias, de interpretação dos juízes, tira inclusive a alegria do pleito. O que o senhor pensa disso? Penso que a eleição está muito judicializada. Penso, inclusive, que a legitimidade, tem que dar legitimidade aos partidos políticos fiscalizarem as eleições com maior rigor do que eles não têm competência e legitimidade hoje. E se joga isso para a justiça e fica muito judicializado. Penso que a reforma eleitoral deve vir, sim, com clareza de regras, isso sustentei, inclusive, nesse encontro do presidente no Pernambuco, com clareza de regras
e sem esses subterfúgios de remendos que nós temos hoje. Porque se nessa situação que está, nós precisamos da reforma eleitoral com regras bem claras. Fica esse subjetivismo jurídico e essa dúvida da fidelidade, é do partido, é do partido, é da coligação, já tem decisões... De quem é os votos, de quem é o mandato. Hoje já tem decisão do ministro Gilmar Mendes, que é do partido. Então eu vejo que nós temos que partir para uma reforma política e uma reforma eleitoral com regras bem claras, bem definidas. O senhor é favorável ao financiamento público de campanha e ao voto em lista, por exemplo, para se garantir mais legitimidade aos partidos e evitar, criar mecanismos de evitar que o poder aquisitivo, o poderio econômico vença as eleições? Essa é uma questão bastante debatida, a questão do financiamento público é uma questão muito séria. Eu acho que os partidos políticos têm que fortalecer o partido político e não o poder econômico. Tem pessoas que têm capacidade e não têm oportunidade de chegar lá por falta de poder de fogo. Né? De dinheiro mesmo. De dinheiro mesmo, é isso porque mesmo. Uma eleição é cara e com isso é uma nova experiência. Eu acho que o Brasil devia enfrentar isso. Eu acho que tem que ter coragem de mudar. Como Mas nos interesses, Estados Unidos, né? interesses outros não deixam. Os E americanos é muito podem bom, a escolher, regra clara. está posta, mas a situação está posta. Mas devemos partir, ter coragem de fazer uma mudança. Eu acredito que é Se eu necessário. não me engano, o modelo americano, o político escolhe. Ele tem recurso do governo ou ele pode escolher ser financiado por patrocinadores. Aí depende do que o Obama foi patrocinado e obteve mais recursos do que o candidato republicano lá. Né? Exatamente. Desembargador Pedro Ranzi, o que o povo acreano pode esperar dessa gestão do TRE? É um novo desafio, é um tribunal federal, é um tribunal pequeno nesse sentido, né? E nós queremos, a partir de alguns aspectos. Primeiro, criar postos de atendimento nos bairros, onde for necessário. Hoje o atendimento está concentrado na OCA, talvez temos que é um belo atendimento. Mas pode ampliar. Ampliar, esvaziou lá o nosso atendimento nos cartórios. Pensamos em ampliar esses atendimentos em diversos locais, talvez Porto Acre, ou ali Vila do V, nessas vilas tipo Vila Campinas, ou já temos, ou na Vila da Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, alguns lugares de mais concentração. Pensamos em aumentar as sessões eleitorais também para facilitar a presença do eleitor. No caso, em Cruzeiro do Sul, naquela região, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, houve muita chuva e os eleitores não foram votar. Então, nós queremos a presença do eleitor, estamos fazendo estudos nesse sentido. Esses são os pensamentos que estão nos passando. E também as reformas dos prédios onde nós estamos instalados e melhorar muito a não falharmos no sistema de apuração, onde houve diversas falhas, que é um sistema complicado, a logística. Nós precisamos melhorar muito nesse sentido de estar pronto a hora a eleição. Que é a questão do sinal, que falhou. Exatamente. Muito bem, conversei aqui com o desembargador Pedro Ranzi, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre, e nos falou desse novo desafio. Desembargador, muito obrigado pela sua vinda, viu? Obrigado. Prazer imenso ter o senhor aqui no Gazeta As portas do tribunal estão abertas, e nossa assessoria, e você sempre tão gentil nos receber aqui, os seus ouvintes. Prazer é nosso. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.